seus olhos fechados e as mãos do coração, vamos falar com Deus agora. Senhor Deus grande e poderoso, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos aqui, e que cada um, meu Deus, o Senhor sabe aqui a condição, a situação de cada um, e o Senhor sabe também a condição que todos nós temos, meu Deus, e tantas coisas ao nosso redor acontecendo, nos mostrando até aquilo que estava, meu Deus, igual a Agar, ao nosso lado, ao nosso redor, perto de nós, diante de nós, e que nós não víamos. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Quantas, meu Deus, que poderiam gastar o tempo fazendo a melhor coisa que poderiam fazer agora, estando na tua casa, fazendo, meu Deus, a tua vontade, buscando o Senhor. E eu peço, meu Pai, que cada um de nós aqui, a começar por mim, que seja tocado aqui, meu Deus, para não apenas estar neste templo, neste lugar físico, mas que cada um seja tocado, que seja imbuído pelo teu Espírito a querer mais, a buscar mais, a ouvir, meu Deus, até entender, a pedir, meu Deus, até receber resposta, a se alegrar, meu Deus, dentro da tua casa, como disse Davi, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Eu peço, meu Deus, faz queimar no nosso coração a alegria que vem do Espírito Santo, que não depende, meu Deus, de quanto está custando, se é algo caro, raro, se é, meu Deus, algo que nem todo mundo tem, que queime, meu Deus, aqui dentro, e que venha, meu Deus, arder em nós o fogo do Espírito Santo, que nos traga paz, alegria e justiça, e que seja a alegria do Espírito Santo. Eu oro para que para cada palavra, para cada direção do Senhor, tenhamos, meu Deus, revelação, que a tua palavra seja para nós, meu Deus, um descortinar de áreas, de setores da nossa vida, de pensamentos, meu Deus, que até então não havíamos entendido, de coisas que até, meu Deus, já podemos ter ouvido, mas que agora fique claro, como a luz da alvorada, meu Deus, o que o Senhor quer dizer, do que o Senhor está falando, o que o Senhor tem para nós. Senhor, eu oro agora e repreendo todo espírito, meu Deus, de enfermidade do nosso meio, o espírito do desânimo, o espírito, meu Deus, da preguiça, amarração que toma mentes, corpos, meu Deus, aqui, e que tem trabalhado para derrubar, para afastar, para separar pessoas do Senhor. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, seja aqui, que já atua na vida, no corpo de pessoas, como seja das pessoas que hoje determinaram, decidiram, mas foram impedidas de estarem aqui, meu Deus, honrando e buscando o Senhor. Eu peço, meu Deus, agora que no lugar dessa dor, desse mal-estar, no lugar, meu Deus, dessa opressão que pesa os ombros, que dói a cabeça, que traz, meu Pai, essa sensação dolorida no corpo, que o Senhor traga para cada um agora ânimo, paz, meu Deus, dê saúde e força em nome de Jesus. Toma, Senhor, esse ambiente, e que cada corpo aqui, meu Deus, faça parte desse ambiente, que seja um ambiente de paz, de força, de ânimo, meu Deus, de leveza. Tira agora, Senhor, todo o peso, porque o Senhor disse que o fardo do Senhor é leve e o jugo do Senhor é suave. O Senhor tira o peso, eu oro para que o Senhor venha tirar de cada ombro, de cada corpo, de cada cabeça, o peso, meu Deus, que até fisicamente essa pessoa sentia pesando sobre ela e que teria, meu Deus, mas eu já amarro de antemão, porque não terá mais poder de impedi-la, de, meu Pai, impedi-la de ouvir, de receber, de crer na Tua palavra e de viver o que o Senhor tem para nós. Nos abençoa. Que cada um, meu Deus, que deu ao Senhor sua oferta, oferecendo o seu culto racional nesta noite, que o Senhor venha honrar, meu Deus, por esse passo de fé,
Que o Senhor venha honrar, meu Pai, por essa atitude de fé. Que o Senhor venha recompensar, porque não sou eu. Mas a Tua palavra diz que aquele que do Senhor se aproxima, pelo Senhor é recompensado. Então, que para cada um, meu Deus, que deu passos, que fez caminhadas, que se deslocou, que busca, que pagou, meu Deus, na condução, no combustível, que pagou para chegar até aqui, que resistiu, meu Deus, a dores, dificuldades, a oposições, opiniões contrárias. Isso, meu Deus, quer dizer, para ninguém aqui, estar aqui é de graça, mas estar aqui é pela graça. Obrigado, Senhor. Eu recebo a Tua graça para estar aqui nesse altar. E oro para que nada venha impedir essa pessoa de receber a graça, para ela estar, aproveitar, meu Deus, e absorver o que o Senhor tem para ela receber, o que o Senhor tem para ela viver hoje, essa noite, essa semana, esses dias. Esteja conosco, Senhor. Que a Tua presença possa ser sentida. Que a Tua palavra, meu Deus, seja absorvida. Que o Teu Espírito, meu Deus, nos envolva, que Ele entre, meu Deus, em cada um de nós, e que Ele nos conduza. Eu peço a bênção sobre esse culto e sobre cada pessoa que faz parte dele. Aquelas que estão aqui, meu Deus, presentes. Aquelas, meu Deus, que dos lugares mais distantes estão nos acompanhando agora. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor venha ao nosso encontro. Que o Senhor atenda ao nosso clamor e que o Senhor nos abençoe grandemente. Que aqui eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor assuma o controle, meu Deus, desse culto, que fale com cada um de nós e que nos abençoe. É o que eu creio e eu entrego, meu Deus, o andamento desta reunião nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga, eu possuo a unção de Josué, unção de força, unção de coragem, unção de conquistas, em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. É vergonhoso. Tem que fazer essa manifestação aqui. Estar num dia como esse, com todos os eventos que nós temos de bom, né? Porque sempre a primeira visão que a gente tem de qualquer momento que a vida da gente tem, sempre tem. Não é ser otimista, não é, deixa eu ver o lado bom. Não, mas eu preciso reconhecer, eu preciso ver, até porque nós somos multiplicadores. Se tiver algum ar aqui ligado, dizia só o que tiver no altar para mim, deixo da nave. Nós somos multiplicadores. Então nós estamos no meio, né, de coisas, se movendo no mundo espiritual. A palavra fala, a palavra mostra isso. Nós estamos vendo, ouvindo, recebendo palavras, direções. Como que faz falta, às vezes, uma pessoa, né, ela perder, sabe, aquela palavra, ela perder aquele encaixe que dá, né? Às vezes tem uma coisa aqui, tem outra ali, aquela do meio, aquela que você precisa para ligar uma coisa na outra, para ter o entendimento, para dar a Deus a resposta certa naquele dia. Por exemplo, quantas pessoas aqui só hoje já, que precisavam dessa oração de força mesmo, para entender, não, eu estou sendo atacado, mas é um ataque, vai passar, eu tomo posse, eu rejeito esse mal, eu rejeito esse espírito de desânimo, de enfermidade, essa opressão na minha vida. Sei de onde veio? Não importa. A Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aí eu pego os eventos ruins que estão acontecendo. Não tem como a gente não considerar. Cada vez que a gente recebe uma notícia,
uma nova, né, uma atualização. E a gente pensar, oh meu Deus, eu agradeço o dia inteiro. Eu agradeço quando eu vejo uma situação, eu agradeço quando eu ouço uma pessoa, eu agradeço quando eu recebo uma má notícia, eu agradeço quando eu me deparo com situações que eu já vi, já vivi, já passei, já venci. Eu me deparo quando eu vejo algo que eu ainda não tinha visto, que eu estou vivendo, então que eu preciso ter consciência, porque sem consciência não há. Então, ô Senhor, obrigado, porque até então eu não via isso, agora eu estou vendo, então agora eu tenho como sair daqui. Agora eu estou vendo que eu estou num buraco, então eu vou olhar para cima para sair, para buscar a saída. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço pela água. Hoje ainda, eu lembro que eu estava tomando banho, eu estava, Senhor, obrigado, porque a minha água aqui está saindo do chuveiro. Oh, meu Deus, como que às vezes a gente não consegue. Ainda ouvi uma história ontem que a minha mulher me contou de uma pessoa, eu falei, nossa Senhor, como é bom tomar banho. Como é bom tomar banho. Eu agradeço por ter a igreja, de eu poder estar na igreja. Aqui, eu estou agradecendo, mas se eu estivesse lá, se eu estivesse aí, ô Senhor, obrigado. Eu posso ir, eu posso buscar. Eu posso ir até a igreja, eu posso ficar com o pastor falando com ele depois até 10 da noite, 11 da noite, eu posso ir de dia, posso de noite, posso de tarde. Eu tenho a quem buscar, sentar com uma pessoa, para, me expor, igual a gente acabou de cantar ali, ó. Não tem problema em me expor, buscar ajuda, de parar, sentar, né, na cadeira para ouvir a palavra, para me dedicar à palavra. Então, realmente, eu não consigo entender as pessoas que têm essa oportunidade e estão cegas, não veem, não reconhecem. Cada vez chega mais informações que vai fazendo sentido de muita coisa, o motivo, o porquê de muita coisa acontecer com determinadas pessoas em determinados lugares. E nunca desconsidera. Quantas vezes Deus falou na palavra dele, ó, tem época que vocês vão chorar, eu não vou ouvir. Tem época que vocês vão viver tal situação e ali eu não vou estar. Vai ter momentos que vocês vão viver tal situação e aquilo ali vai ser tudo que eu tenho para aquele momento para vocês. Então, bem-aventurado é quem pode ouvir, quem pode ler, quem pode aprender, quem pode buscar. Mas também eu penso que desafortunado é aquele que tem a oportunidade, é aquele que tem a chance e deixa passar. Você vê as informações que chegam sobre evangelização e a aceitação da evangelização do Sul, uma das mais baixas do país. E eu te afirmo, eu conheço missionários brasileiros, conheço missionário da Amazônia, não do estado do Amazonas, da Amazônia, que evangeliza ali da pontinha ali de cima do Mato Grosso até países ali em cima. Conheço pastores que às vezes vêm para a igreja, vêm do Nordeste, do Norte, e assim as condições geográficas, as condições climáticas, as condições de estradas, rodovias de acesso para chegar num lugar, barco, balsa, o tipo de travessia que tem que fazer, tem muitas regiões no Brasil que são mais difíceis e inacessíveis, o nível de acessibilidade é muito pior do que da região sul. Mas o índice de evangelização e de aceitação é muito maior. Então, eu tenho a obrigação de avisar isso para esse povo que está diante de mim, enquanto é tempo. A Bíblia não diz buscai o Senhor enquanto? Tem época que eu posso achar o Senhor
e viver com o Senhor. Tem época que eu vou correr atrás dele e não vou encontrar. Isso não é uma ameaça, isso é a verdade. Tem época que a pessoa não vai nem ter tempo de buscar Deus, não vai ter nem como buscar Deus, vai ter que estar buscando respirar, comer, sobreviver. Não perca o tempo da sua vida. Como que uma pessoa perde tempo na vida? Quando ela tem a oportunidade de buscar a Deus e não busca. Você tem a oportunidade de buscar a Deus? Busca. Você vai falar, mas eu estou aqui, eu estou dizendo assim, então você que está em pé, cuide para não ser o tipo de pessoa que eu estou citando hoje. Você entendeu isso? Hoje você está aqui. Quantas pessoas que ouviram ontem e que vieram, dobraram o joelho aqui e falaram, Senhor, eu vou assumir o quê? Eu vou assumir o quê? O meu lugar. Compromisso com o Senhor. Eu vou ocupar o meu lugar. E o primeiro lugar que a gente tem que ocupar é o nosso lugar espiritual. É ou não é? O primeiro lugar que a gente tem que ocupar é o nosso lugar espiritual. O culto não foi só para aqueles pastores que foram ungidos, consagrados aqui, mas para cada um de nós. A primeira coisa ali é, eu vou ocupar o meu lugar espiritual. A palavra ainda trouxe o exemplo de Débora. Débora não tinha um prédio comercial lá na região mais nobre de São Paulo, com um ar-condicionado central, mesa com acabamento de marcenaria móvel planejado, notebook de última geração, cafezinho expresso na mesinha, sua cadeira executiva ali, seus assistentes lá, né? Não, a Débora, ela fazia seus despachos de que maneira? Quem lembra? Debaixo da tamareira. De quem que era a tamareira? Tamareira de Débora. Ninguém cedeu nada para ela. Ela teve que ir com o que ela tinha. A minha tamareira, é a minha mesmo, isso aí. Não foi numa capital, numa cidade importante. A Bíblia diz que era em algum lugar entre Ramá e Betel. O marido dela não se levantou. O pai dela não se levantou. A Bíblia diz que desde Eude, ninguém se levantou, e já era 20 anos de opressão, vergonha, humilhação, até que a Débora percebeu, é para mim isso aqui, é comigo, tem um chamado aqui, eu estou tendo aqui de Deus, um impulso, é o que eu estou dizendo. Quem era o pai de Débora? Não tem. O marido dela, o Lapidote, não se levantou, então ela se levantou. Quantos aqui que foram chamados? Ontem, como Débora. Se levanta, meu filho, se levanta, minha filha. Assuma. Não espera tudo estar propício, tudo estar legal, tudo estar agradável, aí então você vai fazer o que é certo, vai fazer o que sabe, não. Você quer ter uma vida plena? Tenha plenitude, tenha compromisso na sua vida com Deus. Coloca força para buscar Deus, porque aí então você não vai precisar colocar força em algumas coisas na sua vida. Isso vale para mim, isso vale para a minha casa, para o meu casamento, para minhas finanças, para a minha saúde. A força que eu coloco em Deus, eu não vou precisar colocar em algumas demandas da minha vida lá na frente. Então ouça essa palavra. Olha, eu quero que você olhe agora, olha dos teus dois lados e olha para trás. Olha aí, faça-nos esse favor. Isso, olha para trás agora, principalmente aqui nessa coluna do meio aqui, ó. Você não pode aceitar o dia da manhã você ser uma dessas poltronas vazias que não ocupou o seu lugar na igreja. Está entendendo? Esses lugares vazios de hoje, esses lugares vazios de hoje farão falta na vida dessas pessoas. Tem gente que não podia estar aqui, mas tem gente que podia e o seu lugar está vazio. Ah, mas não dê desculpa por ninguém não. Essa é a verdade.
As pessoas que vão, que se ausentam, que se aproveitam daquele momento, não, deixa eu descansar, deixa eu ficar confortável, deixa eu dar um tempo, deixa eu folgar, deixa. Quando voltam com esse delay, esse atraso na vida delas. O tempo que elas não pediram, buscaram, bateram, não ouviram, não aprenderam, não cresceram, não lutaram e venceram demônios e batalhas. Elas não voltam melhores, elas não voltam aliviadas, como elas acharam, não, eu vou deixar um pouco, porque eu estou cansado, eu vou deixar um pouco, porque está apertada agora a minha situação financeira, então eu vou tirar dinheiro de Deus. Eu vou tirar do dinheiro que eu coloco no ônibus para ir para a igreja, eu vou tirar do dinheiro que eu dou ali na oferta, no trabalho que eu assumi, eu vou tirar agora do dinheiro que eu gastava no combustível. Lembra do que o Elias falou para aquela viúva, aquela mulher foi, já tinha um plano dela certo, vou fazer o último bolinho, comerei eu, meu filho, então morreremos. Chega de surpresa o Elias na casa dela. O Elias não era nem na casa dela, na verdade. Elias foi lá onde ela estava pegando lenha. E o Elias disse, traga um pouco d'água para mim. Ela disse, tudo bem. Ele falou, não, melhor, vai lá e também faz um pão para mim e traz junto. Aí ela disse o plano dela e disse assim, não, você vai fazer primeiro para mim, você vai fazer o que você falou, mas primeiro você vai fazer para mim e você vai me trazer. E aí o Senhor está dizendo que a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija não vai acabar, assim diz o Senhor. Ela creu, ela pagou para ver, mas ela pagou o preço certo. Não se deixa ser convencido por alguém, não vai ficar assistindo gente que não tem nada para te acrescentar, não vai pegar o conselho dos ímpios para dirigir a sua vida, e vai aí, não, agora é hora de eu parar, de eu dar um tempo, não, estou cansado. Cansado a gente fica, cansado, eu estou falando aí, o que tem de gente sendo acometida de dor, de doença, de enfermidade, ataque espiritual, ataque físico, ataque na saúde. Mas se você vai baixando a guarda, você se acostuma a sempre ficar acuado. Você vai baixando a guarda e vai aceitando isso, tua vida não é só num sentido, numa área, você vai acostumando em cada área da tua vida também, não dá, não, isso aqui eu não vou me esforçar mais, não, isso aqui eu não vou me sacrificar. Nós precisamos fazer um balanço de cada área da nossa vida que só está como está por falta de sacrifício. Tem áreas que já visivelmente nós olhamos e vemos, isso aqui está assim porque eu não quero me sacrificar em algo. Tal parte está do jeito que está porque eu não quero me sacrificar, eu não quero tirar nada de mim. Eu não quero me contrariar, eu não quero dizer não para mim mesmo. Eu não quero dar um passo e manter aquele passo lá a duras penas. Gente assim não é vencedora, não é grande, não é forte. Você não vai ver uma pessoa na Bíblia que tudo aconteceu na vida dela por meio de sorte, de facilidade, que caíram as coisas boas e maravilhosas da vida no colo dela, não. O que você vai ver é um livro de arquétipos de gente que não tomou as decisões difíceis, mesmo no lugar, num cargo, numa posição de liderança, em que a pessoa só dependia dela. Então essas pessoas, como Saul, por exemplo, viraram para nós um arquétipo do que não fazer com a vida. Quando está difícil, toma a decisão difícil, paga o preço dela e depende de Deus. Mas tem aquelas também que são vitoriosas, que para nós se tornaram um arquétipo de vitória, de sucesso, e você vai ver em todas elas, no momento difícil, no momento de dor, no momento onde elas não estavam, não tinham a vantagem, não tinham conforto para agir, não tinham apoio, elas tomaram a decisão difícil, pagaram o preço e foram honradas por Deus. Por quê? Porque essas decisões que a Bíblia nos mostra, não foram decisões baseadas em pessoas, foram decisões baseadas em Deus. Senhor, eu vou olhar para o Senhor agora. Eu vou dar ouvidos ao Senhor. Eu vou me render. É para eu me render a alguma coisa, Senhor? Eu vou me render a Ti.
eu vou confiar agora no Senhor. Então nós vemos essas pessoas vencendo, conquistando. Essa é aquela fase agora que é a peneira do ano. Estamos no mês 5, caminhando para aquela fase onde as pessoas vão relaxando, no meio do ano. E é o que eu falo, eu quero que você que está me ouvindo agora, não me ouça falar assim, já é novembro, agora já é dezembro, o ano está acabando. Já é maio para alguns, mas ainda é maio para alguns. É ou não é? Comparado a novembro, dezembro, ainda é maio. Comparado a janeiro, já é maio. Entendeu? Então tem gente que lá em janeiro podia ter se levantado. Não, mas então se levanta agora. Toma a decisão. Não, meu espiritual vai estar em primeiro lugar. Eu vou colocar força nisso. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou pegar cada palavra que o Senhor está mandando. E a palavra de ontem foi um chacoalhão para todo mundo. Não tem exceção. Toma o seu lugar. Onde ainda que tem uma cadeira vazia? E por que essa cadeira está vazia? O que é que ainda? Até o culto de jovem. Você vê que até criança teve coragem de pegar microfone, tremendo, chorando, mas... Não, eu vou enfrentar o meu medo. Eu vou falar, eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar. Crianças, adolescentes, pais, avós, tios, irmãos mais velhos. De repente você tem uma criança aí, que está ousada dentro da sua casa. Por que ela está ousada? Não é por causa do seu espírito, é porque ela está pegando o espírito da palavra da igreja. Está rompendo. De repente tem adolescentes na tua casa que está com mais ousadia, com mais coragem, com mais fome, com mais sede do que você que é adulto, que tem outro nível de entendimento. Por quê? Porque a criança, o adolescente, está ali, está ouvindo, não entende tudo? Não entende. Tem ainda aquele desafio da distração, está olhando para um menino do lado, uma menina, está sentindo o cheiro da pipoca, querendo sair, mas está ali. É chamado, não, eu pego, eu vou fazer, eu enfrento. A Bíblia não diz que os nossos jovens teriam visões. Tem gente aqui que está sem visão, e que glória a Deus por isso. O filho está com visão. Pai, vamos fazer isso. Mãe, vamos fazer isso. Por que se fala da esperança? Às vezes tem que ficar muito ruim, para uma geração se perder, aí a outra se levantar. Muito fácil, as coisas ficarem muito moles, aí a próxima vem com aquela rigidez, aquela resiliência. Não, eu não aceito ser a geração. Eu quero que a minha filha seja melhor que eu, que me supere em tudo. Mas eu não aceito ser a geração fraca, o frouxo, o mole, o coitado, a vítima, o carregado, o sustentado, puxado por alguém. Não. Que ela seja melhor que eu, nivelado por cima, não nivelado por baixo. Está entendendo? Caso alguém aqui ainda não tinha entendido isso, toda vez que a bispa prega, que a gente tem que trabalhar para que a nossa geração, nossos descendentes sejam melhores que nós, está falando, se nivelando por cima, tá? Ou seja, você tem que ser bom, você tem que ser excelente, você tem que arrebentar a boca do balão. Aí seu filho tem que vir e arrebentar a boca do dirigível, está entendendo? Ele tem que fazer proezas. Se você derrubou gigantes, teu filho tem que derrubar os monstros dos gigantes. Mas não é que você vai derrubar a formiga e seu filho, qualquer coisa que ele fizer, é maior do que você, não. E parece que tem gente que já vem adotando para si esse espírito. Olha para o lado, a Bíblia diz, não olha para a direita nem para a esquerda, olha para o autor e consumador da sua fé. Você tem que pegar espírito, é de Deus. Quantas pessoas, que às vezes eu já vi gente tentando trazer o espírito do trabalho para a igreja, tentando trazer o espírito do mundo para a igreja. Tem gente que às vezes vem falar conosco, não vem para receber o conselho, não vem aqui para receber oração,
Não vem para receber ali o Espírito. Tem gente que vem tentar transferir o Espírito para a gente. Não, mas não é bem assim. Não, mas você não sabe como é que as coisas... Não, mas é porque está complicado. Algumas palavras têm que sair da nossa boca. Está difícil, está complicado, não aguenta, é demais para mim. Não, jogue isso por terra. Você tem que fazer ali toda semana, você tem que fazer aquela lista, né, de exclusão. Opa, eu estou falando demais isso aqui, eu estou usando demais essas palavras. Não vou mais usar essa palavra. O ano passado ainda teve um culto que eu fiz numa quinta que eu falei assim, hoje a gente está falando de boca, de falar, eu falei assim, ainda no dia anterior, eu falei, ontem eu risquei a palavra complicado da minha boca. Que chegou um dia que eu pensei, eu falei, estou falando demais, é complicado. Chega uma coisa que está complicada, é complicado isso, nossa, é complicado. Eu falei, peraí. E graças a Deus que eu percebi, não está certo isso. Eu estou complicando as coisas, porque a complicação está onde? Onde estava a complicação? Onde estava? Em mim. A bispa ainda falou ontem. Aquilo foi uma coisa que eu anotei, porque eu sou uma dessas pessoas, como tantos outros aqui. Na hora eu estava ouvindo ali, eu falei assim, Senhor, eu vou ser um Israel. Quem lembra do Israel? Sangue de Jesus tem poder. Quem lembra do Israel? Lembraram agora? O que o Israel fez? Teve 3 nomes que ela falou, o William, o Vitor e o Israel. Foi ou não foi? Quem foi o Israel? Israel, está falando ali, conquistou ela, o Israel. Israel fez o quê? Está lá, chegou, vai abraçar, chega um e falou assim, não pode, estão falando, estão reclamando, não dá, na língua deles eles estão falando que não pode, aborta aí, vamos dar um jeito, chegou, não estou entendendo, estão falando que não pode, o Israel falou assim, o que a senhora quer fazer? Eu estou abraçando, o senhor quer abraçar um por um? Então abraça, o resto a gente se vira. A gente tem que ser esse tipo de pessoa na vida de quem Deus nos plantou. O que o Israel fez? Ele aliviou, ele complicou? Então, você tem que fazer isso com a fé. Aqui na igreja, no teu trabalho, na tua casa, você não pode ser aquele que está ali, que está pegando o espírito do pior lugar possível e levando para as pessoas que Deus te deu para aliviar. Você não pode querer que os teus filhos entendam teu estresse, tua falta de paciência, o teu peso, não fala comigo, não, eu estou nervoso, não, agora você não sabe o que eu passo. Aí depois cria aquelas pessoas que a gente está acostumado a ver aí, igual falei ontem ainda no culto. Tem mãe que aí no dia das mães chora porque o filho não liga depois. Tem pai que está abandonado, sozinho, ilhado, isolado. Porque naquela fase de você construir, você não construiu. Não adianta depois que teu filho arruma um lugar para morar emocionalmente e fisicamente, você querer que ele faça parte da sua casa. Não construiu isso com ele, agora quer que ele te... mas está escrito para honrar pai e mãe. Dá para honrar pai e mãe sem conviver. Inclusive sem se relacionar emocionalmente. Dá para honrar pai e mãe. Então não adianta. Então esse é o tempo que eu tenho, que você tem. O tempo de beber do Espírito, o tempo de pegar a palavra, o tempo de não... Nós temos que estar aqui impermeáveis. Porque você vê que até num momento como esse, olha assim, num tempo normal, a gente precisa ter discernimento espiritual das coisas. Num tempo normal, um tempo normal de pessoas sadias e saudáveis, espiritualmente, emocionalmente, era um tempo assim, era para todo mundo agora, esse país estar unido, virar uma mistura homogênea, e está todo mundo agora voltado para uma direção, para um lado. Parece que acontece, eu costumo dizer, principalmente quando eu vejo um casal que está enfrentando um problema, eu olho às vezes, quando eu olho assim naturalmente as situações, problema une casais, quando eles têm que lutar junto.
Você pode ver, uma pessoa, quantas pessoas que eu vi que mudaram para um lugar que não conheciam ninguém, não conhecia nada, tinha que aprender nova língua, tinha que trabalhar duro, braçal, tinha que enfrentar oposição, discriminação, acabaram as brigas. Tem gente que está assistindo o culto agora que pode dizer assim, verdade, eu sou testemunha, eu vivi isso, eu fui assim. Quanta gente que tinha problema por tanta coisa, quando enfrentou dificuldades, quantas vezes que o casal está brigado, está ali naquela briga, aquela peleja, parece que é filisteu, israelita, o filho fica doente. Casal saudável, normal, né? Gente normal. O que acontece? Não tem briga agora. Estamos unidos, ficamos acordados à madrugada, um precisa, o outro está lá indo comprar um remédio na farmácia, levando lá, está ali os dois sentados na cama, em torno daquela criança. Por quê? Problema, dificuldade, eu quero dizer, dificuldade, essas coisas que fogem ao nosso controle, elas unem. Como é que Deus fazia para Israel se voltar para Ele? Israel fez o que o Senhor reprova. Depois de 20 anos, igual aconteceu com Débora, o que acontecia? 1000 maravilhas. O que acontecia? Dor, perda, saques, opressão, vergonha. O que Israel fazia? Se unia e se voltava para Deus. O Senhor ouvia, abençoava, ficava bom, ficava cômodo, ficava tranquilo, Israel voltava a fazer o que o Senhor reprova. Então vamos lá, num momento normal, era para todo mundo agora esquecer lado, não está preocupado, sabe, se o cara é de direita, de esquerda, se o cara é isso, se o cara votou naquilo, se o cara não votou, quem foi o cara, peraí, você está chegando, você está ajudando, você está doando, você está se lançando, não importa, vamos ajudar quem precisa agora. Depois esse tipo de coisa que é irrelevante, que é, sabe, secundária, que é desnecessária, depois a gente fala, depois quando a gente tiver tempo, vamos discutir, vamos brigar um com o outro, agora vamos brigar junto, vamos pegar, vamos unir força, né? A gente fala o mesmo idioma, sabe da mesma causa, sabe que direção seguir, vamos embora. Não é o que está acontecendo. Não é. Então, se nós não, escuta isso, se você não fizer força, a tendência é você tomar o lado errado. Eu não estou dizendo de lado esquerdo e direito, estou dizendo você acabar indo por alguma onda, se envolver em assuntos que são irrelevantes, ficar sem visão espiritual, é o que eu falei, o que a gente mais precisa fazer é orar por esse povo. Orar pelo povo que está sofrendo, orar pelo povo que está indo ajudar, orar para que Deus guarde, sustente, não deixa ficar doente quem está indo, para que Deus faça chegar o que tem que chegar, orar para esse povo ver quem está cego, orar pelos adultos, orar pelas crianças. Orar. E se puder ajudar, ajuda como puder. Mas oração todo mundo pode ajudar. Tem gente que não. Tem gente que está pegando a desgraça alheia para agora, não, porque isso, porque aquilo, não. Então, esse é o momento que eu estou usando da tragédia do Sul. Mas cada hora é uma coisa. No seu trabalho tem aquelas pessoas que só vão te entregar lixo. Às vezes na sua casa, na sua família, tem aquele ambiente ainda que o que sai da boca de pessoas, a mentalidade de pessoas, as crenças naturais de pessoas, são todas lixo. Por isso que a gente não pode perder cada oportunidade. Cada oportunidade de ouvir a palavra, de beber do Espírito da palavra. A gente ouviu ontem aqui o exemplo. A bispa dando exemplo de Deus abençoando pessoas que não estavam preparados para receber a bênção quando receberam. Ou seja, numa coisa ou em outra, pessoa que podia ter, e não é uma pessoa, foram 7. Que Deus se lembrou delas, que Deus falou assim, vou te abençoar. Está aqui, ó. Quando chegou a bênção, não foi hoje, não era hoje. Então não, você precisa pegar cada palavra, aprender, não aceitar ser o próximo.
num seu próximo exemplo, independente se vai ser citado seu nome, seu caso, não, mas peraí, não, Senhor, eu quero estar dentro. Eu quero ser uma daquelas 5 virgens. Quantas virgens eram, gente? 10. Quantas foram abençoadas? Quantas elas viveram sua lua de mel? Quantas? Quantas perderam? Olha que porcentagem alta. 50%. 50% estavam preparadas. A Bíblia chama elas, em alguma tradução, de prudentes, de sábias. Aquelas que não estavam preparadas, a Bíblia chama elas de imprudentes, negligentes, loucas. Então, eu tendo acesso à palavra, eu preciso colocar força. Se você não colocar força, saiba que o diabo não tira a força. Então, se você não coloca força, você vai sucumbir. É o dia após dia, são aquelas coisas cansativas, maçantes, é a mesmice, é aquela coisa, a rotina, se você não coloca força para agradar a Deus. E tem uma direção, isso eu tenho trabalhado. A semana passada ainda eu falei isso com a minha família é pequenininha. Mas ali ainda eu falei, se o Josué não tivesse feito isso com a família dele, se ele não tivesse feito isso com a família dele, a receitinha de bolo que Deus deu para ele teria perdido sua família, como ele teria perdido o controle. O que Deus falou para ele? Medita no quê? E fala o quê? Palavra. Não é difícil. Quantos aqui, se eu perguntar, se a gente for, vamos perguntar, um por um, quantos que não declaram a palavra nenhuma vez por dia? Quantos que não declaram? Não vou estender, se eu perguntasse aqui hoje, não vou perguntar, fique em paz. Quem declarou uma palavra de Deus sobre a vida hoje? Tem gente que não ia levantar a mão. Não declarei um versículo. Olha, eu estava assim, mas não tive a fé para pegar lá e declarar o versículo tal sobre a minha vida. Isso tem um motivo só. Porque a pessoa não creu. E a fé é um negócio que, se a gente não alimenta, ela morre. Tanto que a bispa tem um livro lá que fala, desperte o gigante chamado você tem. Mas de repente você pode estar dentro da igreja com esse gigante adormecido. O que um gigante adormecido faz? Dorme. É ou não é? Tem gente que a resposta que está dando para a vida é essa. É o sono da negligência. É gente que está dormindo espiritualmente, que está passiva espiritualmente, que está vendo o diabo cirandar com a família, que está vendo o diabo, a cada dia as proporções malignas estão se tornando mais visíveis, quer dizer, elas estão tomando proporções maiores, e a pessoa está ali, eu estou com vontade de ir na igreja? Não, vou ficar em casa, vou ficar vendo as notícias que está acontecendo, vou ficar ali numa rede social, vendo um vídeo atrás do outro, aprendendo nada, acabando com a minha coluna, com os meus olhos, matando o meu sono, porque a gente vem para o culto, principalmente o da noite, chega em casa, você deitou, dá 5 minutos, dormiu, é ou não é? Pega a pessoa que fica vendo agora, a pessoa que em vez de estar na palavra, ouvindo, inclusive pagando esse preço, essa distância que tem que voltar depois, com o corpo lá, está aqui, tendo que estar atento, ouvindo a palavra, ali concentrado, está ali, depois aquela própria efeito da luz azul do celular, do computador, do tablet, faz a pessoa ficar ali naquela ansiedade, aí não dorme bem, amanhã não acorda bem, não tem uma vida, já começa mal, e assim vai acumulando, aquele efeito dominó, é uma coisa pior que a outra, vai se acumulando, vai se encavalando, vai ficando pior, não tem aquele momento que ela diz assim, basta, chega, vou acertar minha vida, vou começar com Deus, vou dar a Deus o que é de Deus, vou colocar a parte de Deus. Quando Deus disse, dai a Deus o que é de Deus, Ele está falando, dá tudo para Deus. Se você lembrar, Jesus, Ele não pega e fala assim olha aí, o que você está vendo aí nessa moeda? O que você está vendo?
ao César, então dá a César o que é de César, mas tua vida você dá a Deus, você não dá ao governo, você não dá a rede social, você não dá a pessoa, você dá a Deus. Então dá a Deus, dá teu tempo, dá a tua vida, dá a tua prioridade, dá as primícias. Tem coisa que você resolve com dinheiro, você resolve ali, você pode colocar alguém no teu lugar. Mas tem coisa que você tem que assumir o teu lugar. E tem gente que só mudou de vida, só mudou o relacionamento, só mudou a família, depois que, como Josué, assumiu o seu lugar. Assuma, ocupe o seu lugar. Porque, como nós já ouvimos várias vezes, isso já foi até título de culto. Lugar não fica vazio. Principalmente um lugar espiritual, ele nunca fica vazio. Se ele não for ocupado da forma certa, ele vai ser ocupado da forma errada. Vamos aqui para Gênesis 47, versículo 13. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo. E nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Vamos lá para 1 Pedro 2, versículo 9. Que está escrito assim, ó: vocês, porém, quer dizer, estava falando de outro grupo de pessoas, estava falando de todo mundo, mas vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. A diferença que houve entre todo mundo de duas nações e José, a família dele, quer dizer, quem estava aos seus cuidados, e os sacerdotes, foi aquilo que está lá em Pedro. Lá atrás, um homem deu um passo de fé na vida dele, Abraão. Abraão era filho de Terá. Terá não era apenas um adorador de ídolos e de deuses da Mesopotâmia, que era a Babilônia, mas ele era um fabricante. Além dele fazer isso, ele vivia disso.
E nós vemos que Deus tinha um propósito com Canaã já. Porque a Bíblia diz que o Terá saiu de Ur dos Caldeus, ali a Babilônia, e ele ia para Canaã. Naquela época, o que levaria uma pessoa a sair de um lugar, a fazer uma jornada tão grande como essa? Não tinha internet para você saber como as coisas estão, mas a Bíblia deixa claro, ele saiu de um lugar para ir para aquele outro. Por que ele parou? Porque ele não teve fé para permanecer, que é o que eu estou falando aqui, ó. Quantas pessoas que estão igual Terá, que saíram do mundo, que assumiram um compromisso, que desceram as águas batismais, quantas pessoas que não durou um dia, ontem estava aqui, Senhor, não, agora eu vou fazer, Senhor, não importa, se eu estiver cansado, se eu estiver com sono, se eu tiver problema, não, Senhor, eu vou estar na tua casa, eu sei que o Senhor quer mais de mim, eu dou. Já no primeiro teste, na primeira oposição, no primeiro ataque físico, a pessoa já cede, ela cede para quem ela não deve ceder, ela cede para a direção que ela não deve ceder. O Terá cedeu, parou, ficou em Harã, não cumpriu com o seu chamado. Aí Deus vem e aparece para o filho dele. Ele tinha 3, Deus apareceu para o Abraão. Primeira coisa que Deus falou para o Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que lugar que era? Canaã, mas Deus não falou para ele que era Canaã. Era para ver se ele ia tomar a primeira atitude. Deus deu uma direção para ele. Deus deu todas as direções para ele? Não, mas deu uma, não deu? Não preciso de todas quando eu já tenho uma. Não preciso. Eu tenho uma, faz aquela que você tem, que vai funcionar. Sai da tua terra. O que o Abraão fez? Saiu. Ele estava perfeito? Ele já tinha feito tudo que ele tinha que fazer? Não. Eu posso não ser perfeito, mas eu tenho que ter uma decisão de me aperfeiçoar diariamente. Ali ele saiu, se desprendeu da maioria, incluindo seu pai, mas ainda levou alguém com ele. Mas o que Deus olhou? Deus olhou para o homem que levou Ló, ou Deus olhou para o homem que saiu da casa do pai? Para quem que Deus olhou? É assim que Deus olha para mim, que Deus olha para você. Ao contrário da culpa que alguns carregam, Deus não olhou para o Abrão que levou o Ló com ele ainda, Deus olhou para o Abrão que teve fé para sair. O Abrão que deu o passo e obedeceu a direção que Deus deu a ele. Tem dias que você não consegue sair da casa do teu pai, do meio de todos os teus parentes, e ir para um lugar que você nem sabe, mas você já consegue sair. Então faz o que você consegue. Tem dias que você não consegue fazer várias coisas, mas faz a que você consegue. E eu estou dizendo, faz a que você consegue para Deus. Qual o problema? Tem gente que não consegue tudo e abre mão de tudo para Deus, mas não abre mão de coisas para si próprio. O Abrão ali, ele já ganhou o crédito. Tá bom, estou saindo. Então pode ser que ele não tenha entendido ainda, que não era ninguém. Pode ser, não sei. Pode ser que ainda havia um apego com Ló, e talvez até uma esperança do Ló ser o herdeiro dele, já que ele não tinha filho, e aparentemente o Ló também não tinha mais pai. Ou seja, vamos fazer aqui um ajuste, vamos improvisar e um ajuda o outro, um resolve o problema do outro. Deus não trabalha assim. Mas o Abrão, com o que ele sabia, com o que ele tinha, ele já estava obedecendo a Deus. Então, essa fé, essa atitude foi sendo aperfeiçoada. Até o dia que Deus pegou, o Abrão já tinha mais de 100 anos, ali na casa dos 110, 115, mais ou menos, já tinha passado por várias, já tinha vivido testes, já tinha falhado, acertado, já tinha se estabelecido, já tinha se despedido de um filho, uma dor, como eu imagino que foi uma das piores que ele viveu. Aí ele tem um filho da promessa, está lá, está indo tudo bem, Deus fala assim: agora, pega o seu filho, Isaque, aquele que eu te dei, e você, Abraão, vai me oferecer esse filho, presta atenção, Abraão,
você vai me oferecer esse filho, você vai matar ele e vai colocar fogo nele. É isso que significa sacrifício de holocausto. Você sabe o que significa quando Deus falou assim, você vai me oferecer ele num sacrifício de holocausto? Deus estava dizendo assim para ele, não há chance desse garoto sobreviver a isso. Porque se Deus tivesse falado assim para o Abraão, ó, vai lá, sobe no monte, e empurra ele lá de cima, você vai fazer isso por mim. Tinha chance dele sobreviver? Tinha. Você vai pegar ele agora, joga ele no rio. É isso que você tem que fazer. Tinha uma pequena chance dele sobreviver? Tinha. Mas e matar o próprio pai, matar ele com um machado e pôr fogo nele, tinha chance dele sobreviver? Você vai falar, Deus pediu isso para ele? Deus pediu exatamente isso para o Abraão. Isso teve um motivo. Para o Abraão ter certeza, ó, Deus está querendo realmente que não haja chance do meu filho sobreviver. Então agora eu creio ou não. Abraão creu. E ouviu de Deus, agora eu sei que você me teme. Porque o Abraão não matou o filho dele porque Deus impediu, não foi porque ele hesitou, porque ele não teve fé para isso. Então, depois daquilo, a promessa que Deus fez para ele, você vai dizer qual? Essa que nós estamos lendo. Dele entrar na terra de Canaã, com o povo de Deus, aquela terra ser deles. Essa promessa se cumpriu, porque lá atrás o Abraão, diga, obedeceu. Então aí veio Isaac, Deus confirmou a promessa. Veio Jacó, Deus confirmou a promessa. Aí no fim da vida do Jacó, Jacó morava em Canaã. Quando veio aquela fome, aquela crise, como nós não vemos antes disso ter acontecido, tanto no Egito como em Canaã. Uma é vizinha da outra, uma nação, um país é vizinho do outro. Canaã da época é o que é Israel hoje, aqueles países pequenos em volta. O Egito da época é o Egito de hoje. Então, Canaã e o Egito é um ligado ali, um do lado do outro. Então, você vê que a fome naquela região foi um negócio violentíssimo. Mas olha Deus, aquilo que o próprio José na época não entendeu, Deus mandou José lá na frente, para que para essa época tivesse um justo, como ele mesmo disse para os irmãos dele, Deus me enviou na frente para manter um remanescente. Porque José foi o justo que por causa dele, para ele, por meio dele, como Jesus depois fez por nós, a família dele foi preservada. Ninguém ficou tão bem naqueles dois países como apenas dois povos. A família do Abraão, que eram Jacó e os filhos dele, filhos, noras, genro, netos, bisnetos e os sacerdotes. O povo aqui definhou o dinheiro, que imagina quantos ricos em Canaã, quantos ricos do Egito, que trocaram, trocou joia, trocou carro importado, trocou mansão, trocou cavalo. Na época os cavalos eram os carros, os bois eram, né, esses iates, botes. Quantas pessoas tiraram o ouro, tiraram coisas de valor e trocaram a troco de comida, depois trocaram suas casas, depois trocaram sua liberdade a troco de comida. Mas enquanto isso, José, a família de Jacó e os sacerdotes estavam intactos. Porque esse povo era o povo eleito, a geração eleita, a nação santa, os filhos da obediência, os demais eram filhos da desobediência. Nós precisamos entender, aprender e absorver isso. Não é o quanto você corre atrás do dinheiro e ganha o dinheiro. Não é quais influências você tem perto de você. Não é a cultura que você consegue adquirir estudando, lendo livros,
ficando bom num assunto, que num momento caótico, que num momento violento e devastador vai te garantir, o que vai te garantir é a bênção de Deus. Todo mundo, gente, imagina aqui que do prisioneiro ao ministro do Egito, todo mundo se tornou escravo, e todo mundo comeu na mão daquele que um dia foi escravo e entrou nu no Egito. Lembra como que o José entrou no Egito? Correntes nos pés, nas mãos e nu, escravo, sem direito. Imagina que o José era aquele que não era dono do próprio corpo dele quando entrou naquele país, e depois viu todo mundo daquele país se rendendo às suas direções, às suas ordens, e entregando tudo o que tinha nas mãos dele. Por quê? Obediência. José não se rendeu. José viveu no meio do Egito, mas não se rendeu aos deuses do Egito. Tem um monte de deuses aí fora hoje. Todos os dias, dependendo do que você vê, assistir, pegar, você tem alguém lá te oferecendo deuses. Não, isso aqui, ó. É o que eu estou dizendo, ó, dá seu tempo para isso. Não, você precisa viver tal coisa, vai fazer isso. Você tem direito de ter uma vida plena, abundante, abençoada, ser uma pessoa forte, firme, saudável, viver e comer o melhor dessa terra. Desde que a tua prioridade, o teu Deus seja o Senhor, o Deus Altíssimo. E aí é onde algumas pessoas estão falhando. Elas estão colocando força naquilo que não poderá sustentá-las. Todo mundo, toda época tem os seus momentos desafiadores. Alguns são mais do que outros. Mas como disse Davi, eu fui jovem, depois fiquei velho, mas eu nunca vi o justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha a diferença, tem gente na igreja que está vivendo igual os egípcios e os cananeus dessa época. Estão aceitando a escravidão. Tem gente que nunca percebeu que por mais que trabalha para pagar a dívida, trabalha, e quando começou o erro da pessoa, que ela começou a cavar mais fundo o buraco dela, quando para pagar a dívida ela estava tirando de Deus, tirando o tempo que ela tinha com Deus, tirando o dinheiro que ela tinha que devolver a Deus, que é o dinheiro do dízimo, da oferta, tirando da comunhão dela com Deus, para tentar resolver problemas que começaram de forma espiritual, de forma física. Não porque agora eu vou fazer um bico, eu vou ganhar mais dinheiro, não porque agora eu vou deixar de estar na igreja, porque eu vou estar fazendo tal coisa, vou estar em tal lugar, vou ficar mais tempo no trabalho, vou começar mais cedo, vou terminar mais tarde, e aí eu ganho mais dinheiro, eu pago dívida. Não, quantas pessoas que estão cegas e não estão vendo, que por mais que elas trabalhem, a dívida só aumenta. Dívida, eu estou falando literalmente. Sem a bênção, tua vida não vai prosperar. Inclusive nessa área financeira. A pessoa precisa entender, para que Deus vai me dar mais dinheiro? Para quê? Ah, para isso. Opa, então agora, eu sabendo meu lugar, minha posição, eu vou fazer as coisas na sua ordem. Deus, família, então eu vou correr atrás daquilo que Deus me deu dom, daquilo que Deus me deu direção, não vou ficar olhando para a esquerda e para a direita, porque cada hora tem uma onda nova. Cada hora tem uma onda nova. Dependendo da idade que você tem, cada época foi uma coisa. É igual a igreja. Cada época era um movimento novo. Tinha a época do dente de ouro que aparecia, tinha a época do terno, do sapatinho de fogo, de revelação, e vai indo. É igual negócio, cada hora, ó, isso aqui agora que vai dar dinheiro, dá onda agora, o momento agora, tudo que você vai ver vai estar escrito assim, é inteligência artificial. Há pouco tempo você tinha que fazer aquele negócio lá que você tem que saber controlar o fluxo da internet. Antes disso tinha a época que era a rede social, aí antes disso tinha as coisas que eram mais físicas. Teve a época que a gente ficava muito bem no aplicativo, tinha a época que todo mundo abria um tipo de negócio de comida, cada raciocínio, todos eles são lógicos. Não, porque todo mundo tem que comer. Então, todo mundo. Você vê aqui, por exemplo, a Moca. Tem umas 3 ruas aqui em cima,
que na época da pandemia, se andava do lado da outra, uma assim, é incrível, eu falei, esse povo tem uma fé, é uma fé assim, admirável. Tinha 3 quarteirões aqui em cima, um quarteirão inteiro que abriu uma hamburgueria do lado da outra, assim, ó, uma do lado da outra, eu contei 5. Isso foi em meados de 2021, 2022. Sabe quantas estão abertas hoje? Sabe quantas? Nenhuma. Porque alguém devia estar falando, não, porque você vai abrir isso, porque você vai fazer o delivery, porque você vai colocar. Teve a época de carro, não, porque se comprar carro você vai ganhar tanto, não, porque se você investir em imóvel você vai ganhar tanto, não, porque você não investe em imóvel, vai lá e vende a tua casa, fica sem casa, vai morar de aluguel, vai investir em tal coisa, no empreendimento imobiliário. Em tudo nessa terra você ganha e você perde, você só não perde com Deus. Coloca Deus no lugar dele na sua vida. Estabeleça os verdadeiros, devidos valores. E aqui, os exemplos aqui que eu dei não foram todos não, viu? Não se sinta não citado se eu não falei do seu, tá? Tem outros também aqui. Mas assim, cada hora, e tem gente que fica atrás disso. Não, porque agora, porque eu vou ver os vídeos, porque eu vou fazer o curso. Amém, faça. Se Deus estiver nisso, você não precisa estar no negócio do momento, você precisa de Deus. Você tem Deus? Quantas pessoas da igreja aqui têm testemunhos maravilhosos, improváveis? Eu gosto disso. Quantos zeros à esquerda aqui, que se tornaram as pessoas das casas decimais? Improváveis. Tem gente na igreja que não tem formação do ensino fundamental. E o que mais tem é universitário formado, doutor, especialista trabalhando para si. Não que você tem que ser só uma coisa ou outra, mas não foi a formação, não foi o curso, não foi a tirada, não foi o tipo de negócio que estava dando certo na época. Foi obediência. Por que até hoje se fala tanto, os judeus não dá para dizer que não tem algo diferente com eles. O que tem diferente na vida deles? Promessa se cumprindo. Eu não sou judeu, eu não tenho sangue hebreu no meu DNA, mas eu sou um descendente da promessa e da bênção de Abraão por meio de Cristo. Então, se eu creio, eu sou o sacerdócio santo, sacerdócio real, eu sou a nação santa desse tempo, eu sou a geração eleita, eu sou o povo exclusivo de Deus, pela fé. Quando Deus fala algo comigo, igual Abraão lá atrás, Senhor, eu não sei de tudo ainda, mas o que eu sei eu estou obedecendo. Senhor, eu não tenho tudo que eu acho que eu devia ter, mas o que eu tenho está aqui, ó, eu te dou meu tempo, dou minha atenção, dou minha fidelidade, e Deus vai te sustentando para o próximo passo. E Deus vai se revelando para você como Ele foi se revelando para Abraão. Quando Abraão saiu, ele não sabia para onde ele ia. Mas conforme ele foi caminhando com Deus, ele foi vendo, ele foi tendo mais direções. E junto com a direção, ele foi tendo cobertura, ele foi tendo sustento, ele foi tendo entendimento, ele foi adquirindo sabedoria, proteção. Como nós. Esteja no lugar certo. Eu vou repetir a palavra de ontem, para nós concluirmos. Deus está te mostrando qual lugar você deve ocupar. Ocupe o seu lugar. Espiritualmente em primeiro lugar. Porque você ocupando o seu lugar espiritualmente, você vai ter condições, você vai ter sabedoria, você vai ter graça para ocupar todos os demais, porque Deus vai te ajudar nessa missão. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração, que obediência que Deus está falando com você, que você pode hoje já tomar uma decisão. Vamos no ponto. Não vou nem dizer para você agora, não, qual obediência, que é uma coisa que você já sabe já ouviu, já entendeu, mas ainda não agiu. Está perdendo tempo. No que você está mentindo para si mesmo? Quando você diz assim, não dá. Dá sim. Não dá para ser fácil.
Não dá para ser tranquilo, mas se você colocar força, se você se sacrificar, dá. Então se sacrifica. Dê o passo que está faltando na sua vida, porque ninguém vai dar por você. O Terá não foi o homem que ele devia ser. Quantos de nós, como o Abrão, como a Débora, não tivemos o pai que deveríamos ter tido? Quantos de nós não tivemos a mãe que deveríamos ter tido? Seja você a pessoa que você deve ser. Débora não teve um pai que se levantou em Israel. Não teve uma mãe que se levantou em Israel. Ela se levantou como mãe. Abraão não teve um pai que se levantou para chegar mesmo até Canaã. E aquela terra Deus tinha para um povo especial, o povo que ele chamaria de povo dele. Ou seja, para Deus, o meu povo. O Abraão creu para se tornar esse povo. Você tem que crer para se tornar esse povo. Tem que crer para romper hoje, essa noite ainda. Romper com a preguiça. Quantos aqui que receberam um livramento de serem constrangidos? Eu fazia a pergunta do cumprimento de uma ordem simples da palavra profética. Está meditando todo dia na palavra e declarando a palavra de Deus? Quantos aqui que iam dizer não? Não estou. Mas quanta coisa que você faz dispensável. Quanta coisa que você vem fazendo que é descartável. E a que é indispensável, você tem aberto mão. E depois ainda, às vezes entra naquele questionamento, por que a minha vida não está mais? Por que não vai além? Pensa agora. E pensa com carinho e com cuidado, porque é sobre a sua vida. Quantos que o Abraão teve que deixar para trás? Não é quantas pessoas apenas, quantas coisas. Ele tinha segurança naquele lugar. Era a casa dele, a terra dele, as pessoas que ele já tinha se acostumado a conviver. Gente que ele gostava, que ele tinha afinidade. E vem um Deus que ele não conhecia, e Deus fala para ele, sai, rompe com isso. E aí esse homem creu. Ô Senhor, você tem que estar aí agora e dizendo, Senhor, eu quero, e eu tomo posse dessa fé também, para romper, para sair, para dar esse passo que eu tenho que dar hoje, para assumir o meu lugar como eu devo assumir, para ocupar o meu lugar como eu devo ocupar, e não mais ficar esperando por uma variável se encaixar em outra, e não mais estar esperando por alguém, pela mudança de alguém, pela mudança de um lugar, de um ambiente. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro pelo Teu povo, Senhor, agora eu peço, aqui meu Pai, que se há uma dureza, se há, meu Deus, aqui, uma camada que está impedindo pessoas de verem, de ouvirem, de entenderem, de pegarem esse espírito, que essa camada agora seja quebrada, rompida, meu Deus, porque o Senhor quer um povo aqui especial. O Senhor está chamando cada um de nós para sermos, meu Deus, o sacerdócio real, para sermos a geração eleita, para sermos a nação santa, para não mais, meu Deus, olharmos e vermos a nossa própria vida como qualquer, mas para sermos, meu Deus, o povo exclusivo, o povo exclusivo do Senhor. Eu peço, meu Deus, nos ajuda a ser o povo exclusivo,
a não mesmo, meu Deus, mais pensarmos sobre nós mesmos como quaisquer pessoas. Não, meu Deus, mas que venhamos, meu Pai, adquirir agora a visão certa, a mentalidade certa, a crença, mesmo as naturais, certas. Porque quantas pessoas que creem em coisas naturais, mas até para as coisas naturais não consagram ao Senhor, não dependem do Senhor, não entregam na mão do Senhor, não dão ouvidos ao Senhor. E quantas coisas naturais que tinham tudo para darem certo, porque até na mão do ímpio dá certo, flui, mas na vida de justos não tem dado, não tem rendido, não tem fluído, não tem crescido, não tem prosperado. Por quê, meu Deus? Porque diferente do ímpio, o justo ouve a tua voz. Mas quantos justos que estão ouvindo, mas não estão obedecendo. Quantos justos que têm direção e não estão cumprindo com a direção. Eu peço que essa camada que estava cegando alguns, que estava agravando o ouvido de outros, que ela caia por terra agora, que ela seja rompida, e que o Senhor, meu Deus, possa agora conduzir a vida dessa pessoa, que ela ouça e obedeça a tua voz, porque foi a obediência que lá no tempo dele garantiu Abraão, e que até aquele tempo, quando seus descendentes foram cobertos, livrados, cuidados naquele tempo de fome, cobriu eles. Quantos de nós estamos tomando decisões agora que vai cobrir nossos descendentes? Decisões, meu Deus, de obedecermos, decisões de crermos no Senhor e pagarmos o preço certo. E eu peço, meu Deus, que essa seja a decisão, que esse seja o movimento dessa pessoa, que essa seja, meu Pai, a atitude dela, o passo de fé dela, para que assim como nós vimos o Senhor cuidando em Gósen daqueles que moravam no Egito, que estavam com José, e dos sacerdotes, onde quer que eles estavam, porque, meu Deus, a lei que regia a vida deles era diferente da lei que regia a vida de todos os demais. Que nós também, meu Deus, estejamos na lei do Senhor, na lei da fé, e que venhamos desfrutar, meu Deus, dos resultados da fé, daquilo que o Senhor separou para os justos, daquilo que o Senhor tem para a geração eleita, para o sacerdócio real, para aqueles que não são, meu Deus, quaisquer, aqueles que são separados, aqueles que são ungidos, aqueles que creem, para a geração eleita, para a nação santa, para os separados do Senhor. Eu peço, meu Deus, levanta aqui no nosso meio pessoas como José, com essa sabedoria, com essa ousadia, com essa capacidade, não porque são bons ou se prepararam no mundo, mas porque creem, porque, meu Pai, confiam no Senhor, porque dependem do Senhor, porque estão mostrando e demonstrando fidelidade ao Senhor. Que o Senhor, meu Deus, os levante, os sustente. É assim que o Senhor faz com Eliaquim. Esse é aquele que o Senhor levanta e sustenta. E eu declaro pessoas, meu Deus, sendo abençoadas, pessoas sendo prosperadas, pessoas sendo exaltadas, pessoas sendo levantadas e sustentadas pelo Senhor, para cumprirem, meu Deus, comissões, para atenderem chamados, para realizarem propósitos do Senhor nessa terra, como o Senhor manteve, sustentou, protegeu, meu Deus, o José e o povo dele. Abençoa o nosso povo, Senhor. Dá visão e sabedoria, meu Deus, ao nosso povo. Unja, meu Pai, as mãos do nosso povo. Unja, meu Deus, o trabalho do nosso povo. Que cada um veja fluir, que cada um veja acontecer por meio, meu Deus, da sua voz, por meio das suas mãos, por meio das suas decisões, por meio dos seus passos. Levanta, meu Deus. E eu peço, levanta primeiro a mentalidade dessa pessoa, que ela não se veja, não se considere mais qualquer uma, mas que ela se veja, meu Deus, como uma pessoa especial,
como esse sacerdote que o Senhor levanta ela para ser, que ela se veja, meu Deus, como essa pessoa escolhida, eleita, que o Senhor, meu Pai, separou ela para ser. Que ela, meu Pai, não deixe de se santificar a cada dia, com cada oportunidade que ela tem como essa, que agora nós estamos aqui aproveitando na presença, na casa, meu Deus, do Senhor, orando, pedindo, crendo, meu Deus, na Tua palavra. Abençoa cada um, meu Pai, abençoa a casa dessa pessoa, estenda as mãos para a sua casa agora e abençoa aquele lugar. Se você fez, você vai redundar. Se você não fez, você vai abençoar agora. Eu quero cada nome dos seus familiares sendo pronunciados agora, com palavras de salvação, com palavras de libertação, com palavras de conversão, com palavras de crescimento, com palavras de prosperidade. Diga o nome de cada um agora e você vai profetizar sobre cada um. Eu quero cada nome agora sendo dito. Diga o nome deles: pai, mãe, irmão, mulher, marido, filhos, netos. Senhor, eu abençoo agora cada nome, cada pessoa. Eu declaro salvação, meu Deus, na casa dessa pessoa. Eu declaro libertação, eu declaro mentalidade sendo agora, meu Pai, alinhadas à Tua. Eu declaro, meu Pai, pessoas sendo curadas de enfermidades, como aquele capitão de Cafarnaum que teve a fé. Eu declaro, meu Deus, famílias sendo ajustadas, casamentos sendo restaurados. Eu declaro, meu Pai, que no lugar daquelas maldições que também foram pronunciadas, que se cumpra em cada membro dessa família essas palavras, segundo a Tua vontade, segundo essa oração que é feita. Eu abençoo essa casa, eu abençoo o ambiente familiar dessa pessoa, eu abençoo o leito deste casal e declaro um leito sem mácula, eu declaro um ambiente amistoso, eu declaro que esse leito conjugal seja uma bênção, seja um campo fértil de amor, de carinho, de reciprocidade, companheirismo, cumplicidade. Eu abençoo os frutos deste relacionamento, declaro que esses filhos frutifiquem, que cresçam, que sejam independentes, que sejam ousados, visionários. Senhor, levanta, que os nossos filhos sejam visionários. Senhor, liberta de toda a timidez. Nós não aceitamos, meu Deus, que os nossos filhos sejam acuados, tímidos, que se deixem ser coagidos por ideias, por uma cultura diabólica, mas que eles sejam ainda mais ousados do que nós, convictos, seguros, abençoados, certos das decisões vitais, de quem são, que tenham identidade bem definida segundo a vontade do Senhor, que sejam, meu Deus, bons homens, como o Senhor os criou para ser, que sejam boas mulheres, como o Senhor as criou para serem, que sejam bons maridos, boas esposas, bons pais, boas mães, bons profissionais, e que acima de tudo, meu Deus, que temam o Senhor. Abençoa, meu Deus, cada família. Estenda a mão agora para o lado do seu trabalho. Não importa o que você faz, é a bênção. Não importa se estão falando do seu trabalho na internet, é a bênção. Quem que era o profissional de Canaã, ou do Egito que se destacou? O ungido de Deus. Não foi o engenheiro, não foi o ministro, não foi o juiz, não foi o advogado, não foi o pedreiro, o mecânico, não foi o cozinheiro. Foi o ungido de Deus. Então estenda a tua mão agora e creia. Senhor, o Senhor me plantou lá, eu quero bênção lá. Eu quero bênção lá. Eu quero unção aqui na minha mente para eu administrar cada cliente, cada centavo que o Senhor tem feito passar nas minhas mãos. Eu quero, e não é por mim que você vai orar, ora pelo teu negócio. Abençoa o teu negócio.
Declara que aquela porta vai ser estreita para a quantidade de clientes que Deus vai mandar. Que os teus números serão diferentes. Declara que você não depende de fornecedor, que você não depende de colheita, que você não depende de governo, que você não depende de dólar, de câmbio. Senhor, eu dependo do Senhor, envia a demanda para mim, meu Deus, envia aqui, envia para a minha mente. Senhor, se eu tenho visto, se eu tenho olhado com um olhar pequeno, minúsculo, dilata a minha visão, Senhor. Senhor, se a minha ambição não é ambição, é medo, é covardia, então que haja um rompimento aqui agora. Senhor, eu abençoo aqui cada negócio, o lugar onde essa pessoa foi plantada para ser um servo, uma serva, que ele não seja mais um, que ele seja o melhor, que ela seja a melhor, que o Senhor levante essa pessoa, meu Deus, e que ninguém consiga, que nenhuma crise, que nenhuma situação, crise interna daquela empresa, crise nacional, crise mundial, que pessoas invejosas, que pessoas recalcadas não tenham poder para apagar a luz dessa pessoa. Que eu declaro, brilhe, que seja, meu Pai, um brilho para aquele lugar, para aquela empresa, que essa pessoa venha atrair para aquele lugar crescimento, faturamento, prosperidade, riqueza, fartura, promoção, divulgação, em nome de Jesus. Que por causa dela, meu Deus, o Senhor venha atrair para aquele lugar, que ela seja a menina dos olhos do Senhor naquele lugar. Atraia, Senhor. Quantas aqui nem acreditaram em si mesmo? Não pode ser por mim que Deus vai abençoar, é por mim, você tem que colocar é por mim. Se não tiver 2 justos lá, Deus vai abençoar por minha causa, Deus vai mandar gente por minha causa, contratos serão fechados por minha causa. Senhor, eu o abençoo, que sai da tua boca agora. Eu abençoo aquele lugar, eu abençoo aquele endereço vai ser gravado nas mentes, aquele endereço vai ser procurado na internet, aquele lugar vai ser visitado, e não só de visita vai ser aquele lugar, mas vai ser de compras, vai ser de vendas, vai ser de movimentos efetivos, vai ser de negociações. Abençoa, declara. E o que mais o Espírito Santo te mover para falar. Senhor, eu abençoo agora cada negócio, cada trabalho, eu abençoo a mente dessa pessoa, que o que não cabia até então, meu Deus, de visão, de sabedoria, de ideias, de projetos, dê a mente dela, Senhor. Eu quero essa mente fértil, e eu declaro que não seja só uma pensadora essa pessoa, mas eu declaro disposição, força, ousadia, coragem, como o Senhor diz para o Josué: eu estou te dando um projeto, um lugar para executar, seja forte e corajoso. Dê, Senhor, a cada um aqui agora, segundo a tua palavra, porque a palavra já foi dita, que essa pessoa tenha coragem de executar o projeto que o Senhor dá a ela, que ela tenha visão, meu Deus, e que ela tenha unção, meu Pai, para praticar. Dá saúde a cada um aqui, Senhor. Faz a oração, eu tenho feito todos os dias a oração do Jabez: Senhor, me livra de males e de dores, para eu fazer o que eu tenho que fazer, eu preciso de saúde, Senhor. Me dá saúde, Senhor, me livra de males e de dores, me livra, Senhor, me livra dessas epidemias, me livra de dores, me livra de doenças, me livra, meu Deus, desses vírus, dessas bactérias, me livra, Senhor, me dá saúde, para eu explorar a terra, para eu entrar na terra, para eu conquistar a terra, para eu desenvolver esse projeto, para eu atender as pessoas, para eu fazer a diferença. Eu preciso de saúde, me dá saúde, Senhor. Restitui a minha saúde. Meu Deus, traz a minha memória de volta, eu tenho esquecido. Você não pode aceitar, eu tenho tal idade. Não vou esquecer de nada. Me dá memória, Senhor. Me lembra daquilo que eu preciso lembrar. Lugares, pessoas, números, projetos. Me dá, Senhor, eu quero unção aqui na minha mente, na minha memória.
Faz, Senhor, chegar até a mim, o meu contato, a conexão. Esse ano nós recebemos no começo do ano. Tem gente que já esqueceu disso, por isso que eu falo que você precisa estar dando manutenção à palavra. Unção de conexões. Tem gente que alguém te ter na agenda de contato dela vai ser a unção de Deus sobre a sua vida. É aquela ligação que vai fazer a diferença. Toma posse disso. Senhor, se a minha conexão é uma ligação, se é um e-mail, se é um WhatsApp, se é uma viagem, eu tomo posse da minha unção de conexão para esse ano. Eu não sei qual é o tipo de conexão que o Senhor tem comigo. Se eu sou a conexão de alguém, se alguém é a conexão da minha vida, eu tomo posse da minha unção de conexão. Senhor, dá. Confirma unções aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Eu declaro unções sendo confirmadas aqui nessa noite, por palavras proféticas que venham sair da boca dessa pessoa, dela crendo, declarando, e o Senhor realizando, o Senhor fazendo dela uma conexão, meu Deus, profética, de um lugar, de um ambiente, de uma pessoa, de uma negociação milionária. Abençoa, meu Deus. Coloca essa pessoa no lugar dela, como o Senhor colocou José no lugar dele. Toda aquela dor, aquela humilhação, aquele sofrimento, foi por uma causa muito maior. Coloca essa pessoa no lugar dela e firma ela no lugar dela, para que ela seja essa fonte, para que ela seja a manutenção do remanescente do Senhor, para que ela seja, meu Deus, a voz profética de um lugar, para que ela seja, meu Deus, o ponto de referência que o Senhor vai usar para abençoar, para financiar, para prosperar, para levantar. Eu abençoo agora a obra das tuas mãos. Eu abençoo as palavras da sua boca. Eu abençoo os projetos que Deus coloca e planta na sua mente. Eu abençoo agora que você seja a conexão, ou que você receba de Deus a conexão, para fazer a diferença esse ano, em nome de Jesus. Eu concordo, meu Deus, com cada palavra, com cada declaração poderosa. Eu concordo que o teu povo receba saúde, cura para os enfermos, saúde para aqueles que estão, meu Pai, tomando posse de disposição como nunca tiveram, para realizarem, para darem manutenção ao que nunca deram, para assumir e ocupar o lugar que o Senhor chamou para ser ocupado. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, e que assim, meu Pai, como foram os sacerdotes, como foi a casa de Jacó, como foi, meu Deus, a casa de José, que nós também, meu Deus, no mundo perdido, corrompido, achatado e nivelado por baixo, que o Senhor nos faça o sacerdócio real desse povo, dessa terra, desse tempo, que o Senhor nos faça a geração eleita, que o Senhor nos faça a geração, a nação santa, que o Senhor nos faça o povo exclusivo, poderoso e abençoado. É o que eu creio e declaro em nome de Jesus. Amém.